Aleluias. Louvamos ao Senhor, glorificamos a Ele. O Senhor tem nos dado a oportunidade, para a sua glória, de estarmos clamando, adorando, louvando, bendizendo ao seu santo nome. E como foi dito nessa noite, na palavra inicial, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós sabemos que nós somos povo do Senhor e estamos diante da presença dEle, nos prostrando, nos humilhando, nos quebrantando, porque sabemos que nós não somos autossuficientes, nós somos eternamente dependentes do Senhor. E é por isso, aleluias, que Deus nos dá a oportunidade de se prostrarmos diante dEle, como tantos e tantos homens e mulheres de Deus se prostraram diante dEle, reconhecendo quem era e reconhecendo quem era o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. E esse mesmo Deus que esteve com esses homens e mulheres, Ele também está conosco e diz: se o meu povo, para a glória de Deus, aleluias, eu e você fomos enxertados em Cristo, na videira verdadeira, porque cremos que Ele tomou sobre si os nossos pecados, cravou na cruz, rasgou a cédula de dívida que nós tínhamos diante do nosso Deus, e agora, aleluia, nós podemos dizer que o sangue de Cristo nos lavou, nos limpou, aleluias. Antes, nossas vestes estavam sujas, mas pela lavagem do sangue de Jesus, estão mais alvas do que a neve, e como objetivo assim, nós estamos aqui nessa noite de pé, não porque nós, aleluia, somos autossuficientes, como já disse, mas porque o nosso próprio Jesus nos colocou de pé, Ele que nos colocou de pé, eu e você, para exaltar, para testemunhar das suas grandezas. Dito isso, irmãos, nós já iremos meditar na palavra do Senhor. Nossa amada irmã, que faz parte do nosso ministério, a irmã Neudilene, ela está incumbida de trazer a palavra nessa noite. Nós iremos orar por sua vida, para que Deus venha tomá-la e ela venha ser instrumento do Senhor, aleluias, na ministração da mensagem nessa noite, amém? Oremos ao Senhor. Pai, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor colocar nos lábios dos teus filhos o perfeito louvor para engrandecer o teu santo nome, e nós louvamos a Ti, te exaltamos. Agora nessa oportunidade, Senhor, queremos apresentar a Tua filha, ó Deus, que será a ministra nessa noite. Toma a Tua filha nas Tuas mãos, ó Espírito Santo, usa poderosamente, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, que aqueles que estão ouvindo, que estão sendo alcançados pelas redes sociais, receba a paz de Cristo. Nós sabemos que tem sido momentos difíceis, mas em todos eles o Senhor nunca nos deixou. Cada dia na presença do Senhor é motivo de agradecer. Então, nessa noite, você que aí está na sua casa, que pode nos acompanhar, quero que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Vou ler alguns versículos para a nossa meditação, e que o Senhor possa falar grandemente ao meu e ao teu coração. 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 5 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas e pondo-os para exemplo aos que vieram impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida, dissoluto dos homens abomináveis. Porque ele, justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Neste livro, nosso irmão Pedro, ele quis escrever para que eu e você tivéssemos uma lembrança de um fato antigo, porém verdadeiro. Um fato antigo, porém mais atual do que o jornal. Nesses últimos dias têm sido dias de pensamentos, de reflexões. E como o texto diz, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Sabemos que Noé, o nosso irmão Noé, ele foi escolhido por Deus. Porque no tempo de Noé, o mundo era igualmente está hoje. As pessoas não tinham amor, não temiam ao Senhor. O ser humano sempre teve dificuldade de obedecer a Deus. O Senhor fez o mundo e tudo que nele há. E ele disse que em toda a sua criação, o que ele mais amou foi o ser humano. Porém, o ser humano entristeceu o coração de Deus com as suas atitudes. Dia após dia, o ser humano ele vem entristecendo o Senhor. Deus, então, ele ficou triste. Ele não se arrependeu, irmãos. Porque assim, se ele tivesse se arrependido, ele seria um falso Deus. Criar algo e voltar atrás, não. Ele ficou triste. Porque ele nos criou para sermos amigos, para sermos fiéis a ele. No entanto, o ser humano, ele tem essa certa dificuldade para obedecer ao Senhor. E a partir daquele momento, o povo começou a se corromper, a fazer tudo o que o Senhor desagradava. E o seu coração se entristeceu. E o Senhor colocou em seu coração, vou destruir tudo aquilo que eu criei, o ser humano. E ele ficou ali olhando e disse, eu vou acabar com tudo. Porém, o Senhor achou alguém que mesmo em meio a toda a dificuldade, desobediência, aquele homem, ele temia ao Senhor, ainda havia um justo. Esse texto nos diz que o Senhor, ele castigou, ele não poupou a humanidade antiga. Porque o homem, o ser humano, ele entristeceu o coração de Deus. Porém, o nosso irmão Noé, Deus achou graça em seus olhos. Em meio àquele cenário de muita tristeza ao coração de Deus, Deus encontrou alguém que alegrou de novo o seu coração. E ele refez os planos. Destruirei aqueles que me desobedeceram. Porém, esse que me obedece e guarda os meus mandamentos, esse eu refarei a aliança. Então o Senhor deu um plano para Noé. O plano que Deus estava trazendo ao seu coração era um plano meio louco. Naquela época, alguns dizem que até então não tinha tido chuva sobre a terra. Então o Senhor disse, olha Noé, tu e tua família preparará uma arca, aonde tu e ela vai entrar, porque eu vou destruir tudo aquilo que eu criei. Mas com você eu vou guardar, porque achei graça em ti. Para Noé, irmãos, foi uma questão de fé. Porque para muitos, como hoje, é loucura.
Todas as vezes que o Senhor, Ele tem um plano e Ele entrega para mim e para você, é porque Ele sabe que nós não somos capazes de fazer, mas Ele vai nos capacitar para isso. Então, aquele homem de Deus, com fé no Senhor, ele obedeceu a Jesus, mas ele teve uma grande ajuda da sua família. O que me acho interessante, irmãos, é que Noé passou muitos anos construindo aquela arca, e ele estava ali pregando a palavra de Deus, pedindo ao povo que se arrependesse dos seus maus caminhos, se voltasse para Deus, porque algo terrível estava para acontecer. Muitos anos aquele homem passou pregando, e as pessoas não acreditavam nele. Então, passaram-se muitos dias, muitos anos, e o Senhor cumpriu o que ele prometeu. Engraçado, irmãos, que o que eu acho interessante é que aquele homem pregou muitos anos, porém, ele não conseguiu salvar a humanidade. Não porque o plano do Senhor, ele não era justo e não era o certo, porém, as pessoas não queriam ouvir a voz do Senhor. O Senhor disse: olha, Noé, tu vai pregar fora da arca, mas aqueles que ouvirem, estará dentro da arca e se salvará. Tu vai pregar fora, e aqueles que ouvirem a minha palavra, aqueles que decidirem obedecer e adentrar dentro dela, será salvo. E o interessante do texto é que Noé não conseguiu salvar a humanidade. Porém, aqueles que resolveram obedecer a Deus, adentrou na arca e foi salvo, Noé e sua família. Irmã, mas isso que tem a ver com os dias de hoje, o que estamos passando? Assim como Noé estava pregando a palavra de Deus, levando o povo a arrependimento, pedindo que o povo viesse se arrepender dos seus pecados e viesse temer a Deus. Porque Deus tinha um plano, e somente o arrependimento poderia anular aquele plano. Porém, o povo não quis ouvir. Da mesma maneira, nós, Igreja do Senhor, nós estamos aqui na terra para te dizer que eu e você fomos criados por Deus para sermos amigos dele, para termos intimidade com ele, para que ele pudesse mostrar o sobrenatural para nós. Mas para que isso possa acontecer, é necessário ter relacionamento com Deus, é necessário ter obediência. E o ser humano, ele tem essa dificuldade de obedecer a Deus, e por isso ele acaba afastando. Houve essa separação do homem e Deus. Porém, através do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa aliança foi refeita. Então, o que eu acho interessante é que a igreja do Senhor está passando por momentos difíceis. Você que está aí na sua casa, nós estamos aqui afastados de pessoas que amamos. Eu particularmente amo abraçar, mas estou impedida disso. Mas não estou impedida de adorar e nem de falar do Senhor. Então, nós estamos passando por momentos difíceis, mas eu creio que não é culpa de Jesus, muito pelo contrário. Creio eu que existe um plano por trás de tudo isso, mas eu creio que meio a esse plano, o Senhor, ele quer refazer a aliança. Tudo que estamos passando é por desobediência a Deus. Se todo homem temesse a Deus, o mundo não estaria dessa maneira. Então, nós estamos aqui porque nós queremos te dizer que tudo isso que está acontecendo é para que se cumpra as Escrituras. O Senhor diz para os discípulos que ele iria para o Pai. Jesus, ele iria voltar para Deus. Ele veio à terra, ele veio com um plano de salvação, cumpriu todos eles, e quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele disse: eu vou para o Pai, estou indo preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Eu voltarei, diz o Senhor Jesus. E aí os discípulos perguntaram: como a gente vai saber? Como a gente vai saber, Senhor, que tu estás às portas? E o Senhor, ele disse na palavra dele, que teria vários sinais. A Bíblia não esteve tão cumprida como nos últimos dias. Eu creio, eu como conhecedor da palavra de Deus, que não falta mais nada para que se cumpra, para que as pessoas, nós, os cristãos escolhidos por Deus, venham ser arrebatados.
O Senhor disse que ia preparar lugar. E aí, para que a gente saiba quando seria essa volta, teria sinais no céu. Teria pai matando filho, filho matando pai, a fome, a peste, a doença. Tudo isso, irmãos, tem acontecido. E não é eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Ela disse, ela nos orientou. Mas quem nos mostra isso é a mídia. E tem sido muito claro isso. Então, assim como Noé estava ali pregando o povo ao arrependimento, eu te chamo nessa noite. Eu não sei como anda a tua vida, como anda a tua casa, como andam os teus pensamentos. Eu não sei aonde tu tem colocado a tua confiança. Mas assim como Noé naquele instante estava pregando a palavra de Deus, preparando a casa onde ele ia morar, nós estamos aqui te dizendo que ainda existe uma esperança. A nossa morada não é aqui. Muitas pessoas com medo, com depressão, tirando suas próprias vidas. Mas aquele que confia no Senhor, eles serão como um monte de Sião que não se abala, mas ele permanecerá para sempre. Tenho refletido muito esses dias sobre a questão da morte. O Senhor Jesus, ele veio morrer e ressuscitou. A ressurreição de Cristo é importante para mim e para você, porque ela significa que ainda que a minha carne e a tua carne, ela venha cessar, nosso espírito permanecerá para sempre no céu. O Senhor, ele nos dá a certeza de que não acaba aqui. Nós estamos aqui só de passagem, só para cumprir um chamado, mas a nossa morada é celestial. O Senhor Jesus está às portas, igreja. Que você possa sentir um alívio no teu coração, que tu não venha ter medo daquilo que nos assola. O Senhor diz aqui que ele não poupou o mundo antigo, mas ele guardou a Noé. O Senhor, ele pode guardar a minha e a tua vida, a vida dos meus filhos, do meu esposo, do teu esposo, da tua família, ele pode guardar. Porque se tu for justo perante ao Senhor, ele diz, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Porém, se o Senhor não quiser livrar, eu tenho uma notícia boa para te dizer. Tu não estarás perdido, a esperança para ti. Tu tem uma morada eterna com Jesus. Tu só vai passar da terra para o céu. E o que eu acho interessante nesse texto é que aqui tem 2 personagens. Tem Noé, um homem que viveu pela fé. E tem Ló. Esse nosso irmão Ló, ele traz uma boa reflexão para a gente. O texto diz que Ló, ele sofria, a sua alma se angustiava muitos dias. Por que que esse nosso amigo Ló, ele sofria? Por que que a sua alma se angustiava? Se você for ler a palavra de Deus e o texto, a Bíblia nos diz um fato que Abraão e Ló, eles andavam juntos, tudo era junto. Porém, chegou um dia que teve que haver separação. Então, um foi para um lado e o outro foi para outro. Abraão chegou para ele e disse, olha, se tu decide para onde tu quer ir, temos que nos separar, não está dando certo, temos que nos separar. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Aquele homem olhou qual era a melhor visão, a direita ou a esquerda. Ele olhou e viu com uma visão terrena. E ele escolheu uma cidade onde poderia lhe trazer muitos benefícios. E ele foi naquela cidade. E acabou chegando na cidade de Sodoma e Gomorra. Naquela cidade, aquele homem, ele foi abençoado de uma certa forma. Mas por um outro lado, ele era abençoado financeiramente. Seu gado, sua planta foram todos erguidos, viveu bem financeiramente. Porém, aquela cidade onde ele escolheu, era uma cidade que não temia a Deus, que não preservava os bons costumes do Senhor. E aquela cidade cometia tantos pecados que chegou a doer no coração de Deus. Então, aquele homem Ló, ele olhou, ele achava que o olhar dele estava correto. Mas Abraão, ele olhou pela fé e ele decidiu ir para outro lugar. Ele não olhou para a visão, ele não olhou como Ló. Assim como nós temos que decidir
Qual desses personagens vamos ser? Vamos viver como Noé pela fé, obedecendo a Deus, olhando só para as coisas do mundo, olhando com o olhar humano, sem olhar para o lado espiritual. Muitas vezes o homem procura muitas coisas para alegrar a sua alma. O dinheiro, o trabalho, a fama. Tem pessoas que passam a vida inteira correndo atrás da felicidade em qualquer outro lugar. Mas sempre esse homem será vazio. Sempre esse homem será angustiado, porque ele não está olhando para o lado espiritual. Se nós olharmos o que está acontecendo pelo lado espiritual, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos se angustiar, porque nós sabemos que é contagem regressiva para o crente ir para casa. Mas se você, que é como louco, está com uma visão diferente, dependendo do que você está buscando ultimamente, realmente tudo que está acontecendo vai lhe angustiar. Porque você tem preparado muitas coisas terrenas. Mas a Bíblia nos diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu acredito que o Senhor teve que parar o mundo para que a gente pudesse, muitos pais de família, ver seus filhos, suas esposas, porque o trabalho tirou isso da família. Então é necessário o Senhor permitir. Eu não creio que o Senhor esteja por trás dessa tragédia. Um dia eu vi um ateu dizer que como as pessoas conseguem adorar um Deus que consegue matar tantas pessoas por vingança. Olha só o nível dessa pessoa. A visão dele não é espiritual, a visão dele é terrena. O que me chama a atenção como ser humano, não estou falando como um lado espiritual, mas como ser humano. Se alguém faz algo comigo, o meu natural humano é de me vingar. Não é o correto. Claro, o Senhor não nos ensina dessa maneira. Mas o nosso natural humano é se vingar. Por que Deus, o soberano, Ele não vai demonstrar a sua glória? Não foi Ele que fez isso. Eu creio que o Senhor não está punindo a humanidade dessa maneira. Mas não é justo o que fizeram com o Senhor. Envergonhando e blasfemando o nome do Senhor não é correto. E o Senhor, do nosso Deus, Ele diz, não se deixe escarnecer. Mas eu creio que tudo isso é para que se cumpra as Escrituras. E que o crente volte para casa. Meu amigo e irmão, eu não sei o que passa na tua vida, como está o teu coração. Como esses dois personagens que eu te apresentei nessa noite. Eu queria falar muitas coisas, tinha preparado muitas coisas, mas o tempo é pouco. Mas a Bíblia nos diz que o céu e a terra estão em suas mãos. Eu posso fazer e desfazer. O Senhor pode fazer em 1 minuto, como pode fazer em 2 horas. Mas eu creio que em menos de um dia, 1 hora, 2 horas, e não importa, o Senhor pode mudar a tua vida. Assim como o nosso amigo Noé estava pregando o povo arrependimento. Nessa noite eu quero te dizer, eu não sei como está a tua vida, como anda a tua casa. Se tu estiver como este homem de Deus, o nosso irmão Noé, mesmo em meio à imundície que está aí afora, se tu estiver fiel ao Senhor, Ele vai te guardar. Somente confia no Senhor. Ele tem o poder para te guardar. Porém, se essa doença alcançar a tua casa, não tenha medo. Vai doer um pouquinho, mas já tu estará em casa. Eu vou estar em casa. Mas se você estiver com a visão da terra, meu irmão, você vai se angustiar o resto da sua vida. Eu quero te trazer esperança nessa noite. Eu não quero te trazer a cura para esse vírus. Eu quero te trazer a cura para a tua alma. Se você está com depressão, com medo desse vírus, seja curado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Se a tua vida financeira está abalada, se o teu celeiro está vazio, o meu Senhor é aquele que opera em celeiros vazios, de portas fechadas. O Senhor, Ele cuida de mim e de você. Mas é necessário tudo isso acontecer para que a palavra de Deus venha se cumprir. Não se desvie do caminho do Senhor. Não é hora. É hora de ajeitarmos as nossas vestes, os nossos caminhos. Aquilo que precisa ser consertado ainda dá tempo. O nosso Senhor, Ele ainda é o nosso advogado. Mas um dia Ele virá como juiz. Se tu morrer hoje, como estará a tua alma? Onde ela estará?
eu te convido a fazer essa reflexão. Aonde você estará? De que modo você está vendo tudo isso? Pelo olhar da fé ou pelo lado humano? Se você olhar pelo lado humano, como eu estou te falando, tu vai perecer. Mas se tu confiar no Senhor, daqui a pouco tu estarás em casa. Eu queria poder falar do Senhor, do começo de Gênesis, como foi falado aqui, mas eu quero passar mais rápido para o final. É contagem regressiva, não temos mais tempo. Um dia você pode acordar e não encontrar mais o seu marido que é crente, o seu marido que é crente, a sua esposa que é crente, seu filho. Um dia você pode se deparar que você perdeu alguém e você vai perguntar onde ele está. E eu só tenho uma coisa para te dizer: ele está na glória. Ele escutou o soar da trombeta e subiu. Mas só vai subir aqueles que permanecer nos caminhos do Senhor, em obediência e com fé, guardando a sua fé. O Senhor diz: ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. E uma coisa que eu acho lindo, irmãos, é que a coroa que me espera, a coroa que te espera, nem a rainha da Inglaterra ela vai ter. Porque a coroa dela foi feita por mãos humanas, mas a minha e a tua, ela foi feita por mãos de Jesus. Ela foi feita no céu, e o Senhor está esperando esse dia para te entregar. Todo sofrimento, toda angústia está se acabando. Tenha um pouquinho mais de paciência, persevera no Senhor. Tu estás protegido aqui na arca. A arca é o Senhor, é a presença. A única coisa que pode escapar, que pode tirar tu da arca, é você mesmo, é a sua decisão, é o que você decide crer e acreditar. Eu estava lendo e meditando no livro, na história de Noé, e eu quero te dizer que o Senhor ele vai vir como juízo. Hoje ele está como nosso advogado, mas um dia ele virá como juízo. E eu gosto da Bíblia porque ela é uma espada de dois rumos. Ela corta de um lado e ela corta de outro. A palavra que hoje ela me dá o direito da salvação, ela também me condena. O Senhor diz que quando ele vier julgar, ele virá como juiz, e o primeiro a ser julgado somos nós, os cristãos. A palavra de Deus ela não nos engana. Ela disse: virão dias difíceis, virão dias trabalhosos, mas em todos eles eu não vou vos abandonar. O Senhor não nos abandona. Então, meu amado irmão, que a gente faça uma reflexão. Quando eu olhava para este livro, eu ficava imaginando a cena. Eu creio, irmãos, e sei que tem muitos servos de Deus que estão escandalizando o nome do Senhor. É triste o que temos visto, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero que você reflita aqui comigo. Talvez você diga assim: ah, mas eu não quero ser crente como um fulano de tal, porque para ser crente assim eu não quero. Eu não vou para a igreja porque aquele pastor é ladrão. Mas deixa eu te dar uma reflexão. Vamos lá. Se a gente parar para pensar naquela cena, a Bíblia nos diz que entrou a família de Noé e ele e muitos animais, e muitas espécies de animais. Foram muitos dias dentro daquela arca. E eu fico imaginando muitos animais dentro daquela arca, fazendo as suas necessidades lá dentro. Eu acredito, irmãos, que é uma prova muito grande. Eu acredito que aquele ambiente começou a ser tomado por um mau cheiro dentro daquela arca. Mas aí depois que cessou o dilúvio, Noé abriu a arca para ver o que tinha lá fora. Deixa eu te fazer uma reflexão. O nosso corpo, quando ele começa a entrar em decomposição, ele tem um mau cheiro. Dentro da arca havia mau cheiro de fezes de cachorro. Mas quando ele abriu a arca, tinha vários corpos lá fora. Então eu quero te dizer uma coisa. Se dentro da igreja está fedendo, lá fora fede mais. Dentro da igreja tem escândalo? Tem.
Porque o Senhor disse que haveria falsos profetas, Ele não te enganou e nem me enganou. Mas lá fora está maior o fedor. Aguenta um pouquinho. Por que que você não quer Jesus? Por que que você quer deixar Jesus? Porque fulano e ciclano, o Senhor disse que nós temos que olhar para Ele, que Ele é o alvo. Somos fracos, somos seres humanos, pecador, mas em Jesus, se você olhar para Ele, jamais você vai se decepcionar. Se você um dia se desviou dos caminhos do Senhor, por algum motivo, por alguma decepção, volte para os caminhos do Senhor. Volte para a arca. Mesmo que esteja um mau cheiro dentro da arca, aí fora está mais forte o cheiro. Então, o caminho, irmãos, não é outro. Está cada vez mais viável isso. Que não tem outro caminho, é o Senhor. É questão de tempo. Estamos em contagem regressiva. Eu tenho um tempo para falar para você da palavra de Deus e ele está se findando. Assim como esse relógio que está no meu braço e à minha frente. Assim está o relógio do céu. Noé pregou que viria coisas terríveis à face da terra por desobediência do homem. Nós estamos te dizendo hoje que ainda vai vir coisa pior sobre a face da terra pela maldade do coração do homem. Irmãos, eu vou dizer algo mais, muito forte que Deus falou em meu coração. Será que Jesus não está vendo o que tem acontecido dentro da igreja? Será que Jesus não tem visto tudo que tem acontecido lá fora? Será que Ele não tem logo a vontade de fazer e resolver e entrar como juízo? Tem. Só tem uma coisa que impede ainda do Senhor agir. É a igreja dele que aqui está na terra. O que impede do Senhor se levantar como juízo ainda na terra é porque o Senhor ainda te espera. O Senhor diz que Ele não se agrada da morte do ímpio. Então, se algo não aconteceu de terrível ainda aqui na terra, se Jesus ainda não voltou, é porque Ele ainda te espera. Ele não vai se agradar de te deixar. Há uma luta, irmãos, espiritual pela minha e a tua vida. O que impede de Jesus já ter descido para vir buscar o seu povo, é porque Ele ainda te espera. E a igreja do Senhor ainda está aqui na terra, mas é contagem regressiva. Mas para entrar no céu, é necessário comunhão com o Senhor, é necessário uma vida de renúncia, é necessário uma vida de fé. Não vamos andar como Ló, olhar o mundo e achar que é bom. Há caminhos para o homem que parece ser perfeitos, mas não são. Há caminhos para o homem que leva à perdição. O salário do pecado é a morte. Não só morte material, mas morte espiritual. O Senhor nos fez como barro e pó da terra. Quando morremos, vamos para onde? Para lá nós voltamos. Mas aquele que soprou o fôlego de vida, ele vai requerer de novo. Então, nessa noite, eu te trago uma reflexão. Com que olhar você está vendo tudo o que tem acontecido? Se você olhar para o lado carnal, você vai sofrer e perecer. Porém, se você olhar para o lado espiritual, você vai perceber que é contagem regressiva para mim, para você e para casa. Nessa noite, eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor me deu. E quero fazer uma oração para o povo de Deus. Para que o Senhor alcance todas essas vidas. A minha e a tua vida. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor venha falar ao meu e ao teu coração. Espírito Santo, graças te dou pela rica oportunidade, Senhor, que tenho de falar do teu amor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor adentre agora dentro dos lares. Daqueles, Senhor, que estão angustiados, aflitos, com medo, Senhor, com medo da morte, é natural. Mas que eles possam sentir, Senhor, o Espírito Santo de Deus naquela casa, nas suas vidas, confortando e livrando-os de todo mal. Pai, adentra dentro desses lares, entra com providência de cura, libertação, aquilo que precisa de uma porta de emprego, de saúde, aquele que precisa de salvação, Senhor, muda o quadro. Todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, eu te repreendo hoje em nome do Senhor Jesus. Espera, acalma a tua alma e eu creio que em breve toda essa dor vai passar. Pai, fica com o teu povo, fica conosco, Senhor, porque só tu é o caminho, a verdade e a vida. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus.
E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.